Boa noite, graça e paz. Aqui quem vos fala é a missionária Graciane Schemper Nakamura, né? Sejam bem-vindos ao nosso canal, independente da sua religião, da sua cultura, né? Da sua condição financeira, cor de pele, seus gostos, da sua condição, posição sexual, né? Sejam bem-vindos. A palavra de Deus, ela vai dizer que Deus nos deu o livre arbítrio e que todas as nossas escolhas, né, compete a nós. Deus nos deu o direito de escolha, Ele nos deu o livre arbítrio, ou seja, aquilo que você escolhe para a sua vida fica entre você e Deus, o Deus vivo. A palavra do Senhor também nos diz que é o Espírito Santo que vai nos convencer quando algo em nossa vida é pecado. E quando você faz algo que você ainda não acha que seja pecado, é porque o Espírito Santo ainda não te tocou. Então seja bem-vindo ao nosso canal, sinta-se abraçado, abraçada, né? Sinta-se feliz como se estivesse em sua casa, porque a intenção desse canal é trazer vida para você. Nós vivemos em um tempo de adversidade, onde pessoas estão se suicidando por causa de depressões. Pessoas estão tirando sua própria vida, pessoas estão querendo desistir de viver, talvez por bullying, rejeições, desprezos, complexos de inferioridade. Conheço o caso de mulheres também muito bonitas, lindas, que também passaram por muitas aflições, tiveram desprezos por sua beleza, pessoas que também são extremamente inteligentes e que quiseram tirar sua própria vida pelo fato de serem desprezados por um grupo que não tivesse aquele mesmo pensamento, ou pessoas que tivessem uma condição financeira muito pouca, muito baixa e fossem desprezados por outros, ou vice-versa, pessoas que têm a condição financeira elevada e quando chega num lugar que as pessoas não têm uma condição tão elevada assim também é desprezada, porque o preconceito vem em todas as horas, vem em todas as vezes. Mas aqui nós não vamos hoje falar de preconceito, nem tampouco de depressão ou de religião. Hoje eu vim aqui para falar com você a respeito de Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, né, que verteu o teu sangue para nos salvar e perdoar os nossos pecados, para nos trazer o arrependimento. Então o que Jesus quer fazer contigo hoje é trazer vida para a sua vida. Talvez você passou uma vida de sofrimento, uma vida de dor, sem entender muitas coisas na sua história, sem entender o porquê você está passando pelo que você está passando. E muitas vezes você se pergunta: Senhor, o que está acontecendo comigo? Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Porque por dentro dói. Talvez você seja uma pessoa até mesmo abastada financeiramente, uma pessoa que tem tudo materialmente, um grande empresário, uma grande empresária, mas falta algo dentro de você. Talvez você tenha sucesso, fama, atingiu o nível que você esperava atingir, conquistou todos os seus bens materiais, podendo se dizer até mesmo uma pessoa realizada, mas dentro de você há um vazio. E eu posso dizer que esse vazio é a falta da presença do Espírito Santo na sua vida. É a falta de Jesus. Ao terceiro dia, quando Jesus ressuscita e ele aparece aos seus discípulos, ele fala algo quando ele irá subir aos céus. E eis que vos deixarei o Espírito Santo. E quando há ausência de Espírito Santo na nossa vida, há tristeza, há dores, há apertos dentro de nós, pois muitas vezes você vai ver pessoas cantando, pessoas se alegrando, pessoas felizes, até mesmo com pouco.
E isso é a característica da presença do Espírito Santo, que tem pelo poder e função de cuidar da Igreja de Cristo, que somos nós. Nós somos a Igreja de Cristo. Então, hoje, Deus quer dizer para você, Jesus está presente. E quando Jesus está presente, há cura. Nós vamos falar agora aqui nessa passagem, em Mateus 5, de algo que o dinheiro não compra, de algo que o seu financeiro não pode trazer para você. Nós vamos falar de algo que a sua conta bancária não pode comprar. Cura. Cura de mente, cura psicológica, cura interna. Trazendo uma alegria perdida. Em Gênesis, a palavra de Deus vai dizer que Deus formou Adão e Eva, também a nós, porque somos dessa descendência, do pó. Só que para Adão ter vida, a vida que nós temos, para termos movimentos, habilidades, precisou que Deus soprasse as narinas de Adão, para que aquela forma, posso dizer entre aspas, aquele boneco feito, moldado pelas mãos de Deus, com barro, viesse a viver. Então, logo nós podemos entender que quando há a ausência do sopro de Deus em nossas vidas, o sopro de Deus ele é representado pelo Espírito Santo. Há a ausência de riquezas. E riquezas, elas não são externas, elas são internas. Tudo que existe nesse mundo, né, veio do céu, passou pela mente de um homem ou de uma mulher, porque estava dentro dele ou dela, e passou a se materializar. Mas talvez você seja uma pessoa que você já conseguiu galgar degraus, você já conseguiu chegar ao nível que você queria financeiramente, mas você não é feliz. Você é uma pessoa confusa, complexa. Você é uma pessoa que já fez muitas coisas em sua vida, mas falta algo lá dentro de você. Você sabe que você não está feliz, você sabe que você não é uma pessoa alegre. E hoje, aqui com essa passagem, eu vou te mostrar o motivo da sua felicidade que está faltando, que é Jesus e a presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que Jesus nos deixou. Fala aqui em Mateus 5, Mateus 4, 23, que diz assim: multidões seguem a Jesus. Ou seja, nós só vamos seguir aquilo que nos revigora. Nós só vamos seguir aquilo ou aquele que nos traz vida. Nós só vamos seguir aquele ou aquilo que nos traz esperança em meio à adversidade. E a esperança que eu digo é paz na guerra. Porque muitas vezes você está passando por uma situação que muitas pessoas não conseguiriam passar. Talvez você está passando por uma situação que se pessoas passassem, elas tirariam a própria vida. Mas você está de pé. Então tem um propósito na sua vida. Quantas vezes vem em nossas vidas tudo em uma só vez? Na minha vida mesmo, eu já passei por momentos complicados de uma vez só. Tempos de eu perder emprego, chegar doença, médico dizer que eu tinha poucos meses de vida pelo que me acometia, de falar para os meus pais que talvez eu ficaria com sequela, né, com uma grave sequela, porque eu também já tive AVC no meu lado esquerdo do rosto, no meu braço, e ali eu achar que tudo acabou, que eu não teria mais motivos para ser feliz. Eu via que pessoas se afastaram e eu percebia que eu precisava de algo que eu não tinha. E esse algo era Jesus. Mas também Deus usou pessoas para se aproximar de mim e me mostrar um caminho
E após eu conhecer esse caminho, que é Jesus, eu passei a entender o que é a verdadeira vida. Eu passei a entender o que é a fé. A fé é de não ver, mas crer. Esperar que o melhor que Deus prometeu iria se cumprir para a minha vida, para nossas vidas. Então eu quero ler contigo aqui em Mateus 4:5, a você que está em seu lar, né, independente do lugar que você mora, né? E eu quero dizer para você que Jesus, ele nos ama, ele tem paciência conosco, tá? Que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Eu não estou aqui para te convencer de pecado, porque essa função não é minha. Eu sou apenas a voz de alguém que está no Senhor. Mas a função de convencer a você que você precisa de uma vida que você não tem, e essa vida é Jesus, não é minha. É do Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que Jesus deixou para a igreja, que vai te convencer que a sua vida precisa ser mudada, que a sua vida precisa ser transformada, que os seus pensamentos precisam mudar, que você precisa ter uma vida transformada, que aquilo que é pecado, que desagrada a Deus, com Jesus você vai ter também a mesma coisa sem precisar pecar. Com Jesus você terá as mesmas coisas sem precisar sujar as suas mãos. E que talvez toda essa fama que você tenha, o glamour, as riquezas que você conquistou, não te trouxe alegria devida. Quantas pessoas, elas se prostram diante das drogas, dos vícios, até mesmo da prostituição, porque elas têm falta de algo. E esse algo é Jesus, é a presença do Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele vem para todos nós. A palavra de Deus diz que Jesus morreu na cruz por nós. Ele veio para os judeus, mas ele também veio para os gentios. E nós, né, como não estamos em Israel, nós não podemos nos titularizar judeus. Nós nos titularizamos gentios, acolhidos, os adotados, né? Aqueles que Jesus recebeu, que Deus recebeu, mesmo não estando lá em Israel, naquela terra. Nós somos acolhidos, enxertados, né? Adotados, filhos adotados, mas amados e queridos por Deus e por Jesus, acolhidos em misericórdia, acolhidos em extremo amor. Então hoje Jesus vem trazer vida para você. Talvez você está passando por muita dificuldade. Quantas pessoas também querem tirar sua própria vida por causa de pressões, muita pressão no trabalho, né? Ou então muita pressão na mídia, muitas cobranças em seu trabalho, em seios familiares, muita cobrança no cargo que exerce, porque a palavra de Deus própria nos diz, quanto mais é nos dado, mais é cobrado. Isso é bíblico. Mas algumas pessoas, elas recebem muito e não conseguem administrar isso pelas cobranças que são grandiosas. E muitas vão apelar para o suicídio. Muitas vão querer tirar sua própria vida. Ou por causa de algo que aconteceu que essa pessoa não esperava. Uma decisão que alguém tomou e acabou afetando a sua vida. Porque muitas vezes nós fazemos tudo correto, tudo certo, tudo de uma forma exata, e alguém que está próximo de nós faz errado e acaba nos atingindo. E nós nos perguntamos, Senhor, aonde que eu errei? Qual foi o meu pecado? O que eu fiz de mal para que eu viesse passar por esse sofrimento na qual eu nem busquei, na qual eu não tinha necessidade de passar? Mas hoje Jesus vai falar com você para te trazer uma palavra de conforto, uma palavra de vitória, né? Porque o fardo é leve. O jugo é leve. Muitas pessoas pensam, se eu estar em Jesus, eu vou estar religioso. Não, você vai estar plena. Você vai ter uma vida abundante, uma vida de amar o seu próximo, de fazer uma missão, né? De entender que o pouco que você tem para outra pessoa pode ser muito e você acha que você não tem nada. Você pensa, eu não tenho nada. E
Deus quer usar até o pouco que você tem para atingir vidas. E a você que chegou em um patamar muito elevado, talvez um pouco do muito que você tem para atingir vidas que precisam reconhecer que Jesus ainda está agindo. Eu vou ler aqui para você. Mateus 4, 23. As multidões seguem Jesus. Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos, qualquer que fosse a enfermidade ou a dor, que estivessem possuídos por demônios, quer que sofressem convulsões, que fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galiléia, das 10 cidades, de Jerusalém e de toda a Judéia, e da região do leste do Rio Jordão. 5, que é o Sermão do Monte. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali assentou-se com seus discípulos. Se reuniram ao redor dele e começou a ensiná-los. Quando Jesus se reúne, no monte, para se reunir com seus discípulos e começa a ensiná-los, nós vamos perceber que entre aqueles homens que estão sendo discipulados, que estão aprendendo, existem cobradores de impostos, existem pescadores iletrados que não tinham, o poder da letra em seus lábios. Tinha mulheres, crianças, mas Jesus está ali ensinando os seus discípulos e falando muitas vezes por parábolas. Missionário, o que é parábola? Parábola é um jeito, é uma forma fácil, de explicar algo a alguém que não iria entender se você falasse de uma forma mais acadêmica. E Jesus estava ali falando por parábolas. Muitas vezes, para que Jesus viesse atingir aqueles discípulos pescadores, ele tinha que falar da pesca. Porque se Jesus pegasse o livro da Torá, abrisse e começasse a ensinar aqueles discípulos de uma forma mais acadêmica, de forma que era ensinado dentro da sinagoga, aqueles homens não iam entender nada. Então a intenção de Jesus era alcançar grandes públicos. Jesus ele queria alcançar multidões. Então, se Jesus estivesse falando com pescadores, ele ia falar da pesca. Se Jesus falasse com homens que ficassem no campo, fazendo suas colheitas, ele ia falar do campesinato. Sempre Jesus ia usar algo que era bem simples para aquelas pessoas para poder alcançá-los. Ou seja, Jesus ele não dificultou o evangelho. Jesus ele simplificou o evangelho para nós, para que nós viéssemos nos aproximar dele. Então nós podemos perceber que Deus bom, que dá o seu único filho para morrer na cruz por nós, e que antes dessa morte ele nos dá um grande ensinamento, entenda o outro, entenda a função do outro, para você poder conversar com o outro e falar de Jesus. Então, Jesus ele está no monte discipulando aqueles homens e está fazendo o quê? Trazendo esperança. Trazendo esperança para um povo que não conhecia ainda, que não conhecia o amor de Deus, que não conhecia o que era o evangelho, que não conhecia o que era a expansão. E hoje nós podemos entender que nos dias atuais ainda continua assim. Muitas pessoas não entendem o poder do verdadeiro evangelho, de um evangelho que traz vida, que traz um rosto mais alegre para nós, que traz plenitude. O evangelho de um Jesus que nos vem para trazer esperança e nos ensinar que o pouco que nós temos diante de outro é muito, e que o muito que nós temos diante de outro pode ser multiplicado. Então, hoje,
eu quero dizer aqui para você sobre algo. As bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito. Quando fala pobre de espírito na palavra de Deus, está falando sobre os mansos, não está falando só de pobreza, está falando felizes são aqueles que não são pessoas agitadas, que não são pessoas agoniadas, que não são pessoas más, que não são pessoas que pensam maldade. Felizes são os pobres de espíritos, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegre-se e exulte, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então essa palavra está trazendo para nós que os mansos herdarão a terra. E nós podemos entender por manso, são aquelas pessoas pacificadoras, que creem no poder de Deus, que podendo promover a guerra, elas preferem promover a paz e o que é certo, e o que é reto, e o que é justo. A palavra também vai nos dizer, felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Porque para que o Espírito Santo venha habitar em nós, nós devemos ter pureza, como criança. Temos que pensar nas coisas do céu, para que as coisas da terra venham fluir de uma forma perfeita. Porque muitas vezes somos muito materialistas. Pensamos apenas nas coisas terrenas. E nos perguntamos, Senhor, eu penso tanto em coisas terrenas, e parece que o meu barco é furado. Quanto mais eu coloco algo sai do meu barco. E Deus é bem claro, a palavra é bem clara, buscar primeiro o reino de Deus e a vossa justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é feito por pessoas. Buscar primeiro fazer o bem ao seu próximo, aquele que precisa das suas mãos estendidas, aquele que é mais fraco que você, aquele que é menor que você, para que as bênçãos do Senhor venham cair sobre a sua cabeça. E muitas vezes você está preocupada com as coisas materiais, esquecendo que ao seu lado tem alguém que precisa de você, que está sofrendo, que está precisando do seu braço forte, estendido as mãos, para que essa pessoa não venha perecer. E muitas vezes nós entendemos o poder de Deus na palavra quando nós lemos essa palavra e nós a praticamos. Quando nós lemos essa palavra e colocamos ela em prática em nossa vida. Quando nós entendemos que felizes são vocês quando por minha causa sofrem zombaria. Outro dia eu estava conversando com alguém e eu estava lendo a palavra de Deus. E esta pessoa, ela me fez uma pergunta confrontando a palavra. E eu expliquei para ela, quando de fato somos pregadores verdadeiros, nós seremos confrontados. Porque quando alguém prega e ninguém confronta, quando alguém prega e ninguém corrige, é porque não está incomodando. Por quê? Toda vez que Jesus ia pregar para multidões, se levantava alguém para confrontá-lo, para dizer, mas, e, olha, como... Por quê? Porque Jesus estava arrastando multidões. Porque Jesus ia chegar naquilo que foi promessa para ele. A promessa para Jesus foi a cruz e a ressurreição. Então eu quero dizer para você que se você está passando por um momento de cruz, pode ter certeza que haverá ressurreição. Se o Espírito Santo de Deus está dentro da sua vida, habita em você, você é semelhante a Cristo. Se você está passando por um momento de dor, é porque haverá uma ressurreição. E logo conversando com essa pessoa, eu expliquei para ela. Toda vez que alguém prega, ministra a palavra, e essa pessoa passa por um confronto ou uma correção, né? Ou um tipo de provocação, é porque Deus está se agradando dessa pessoa. Porque Jesus também passou por isso. Então, o que eu quero dizer para você hoje
é que felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Talvez você está pensando, nossa, eu já passei por tantas lutas na minha vida. Eu já fiz o bem para tantas pessoas. Na jornada da vida eu já fiz a minha parte. Hoje eu estou passando por uma adversidade. Você não fez para a pessoa. Você fez o bem para Deus. E tudo que nós fazemos para Deus, fazemos para Jesus, volta para nós. Isso são sementes plantadas. Isso são sementes que são plantadas em um solo fértil e que germinará. E frutificará. E a ordem é para você colher desse fruto. Porque a palavra de Deus está escrita aqui. Felizes são os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Filhos. Você é filho, você é filha. Você não é um acaso da natureza. Você não é alguém inferior para te tratarem de qualquer jeito. Para te esconderem no canto e agir como se você não existisse, como se você não fizesse parte da família. Você é filho, você é filha, você é visto por Deus. Você é vista pelo Pai. E se caso você fez algo muito bom e isso não foi visto pelo ser humano, pode ter certeza que o Pai que está nos céus, que tem um olho que tudo contempla, que tudo vê, Ele estará te contemplando nesta hora. E com certeza, Ele vai ressarcir tudo aquilo que você fez de bom para outro, para que a palavra de Deus fosse propagada na terra. Então, essa palavra, ela vem nos confortar, porque o Espírito Santo de Deus está hoje aqui, dizendo para você que felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericordiosa. Será com misericórdia? Será que você teve misericórdia de alguém? Será que você podia fazer o mal, mas você preferiu fazer o bem? Será que você tinha oportunidade de fazer maldade para alguém, mas falou, não, eu não vou fazer isso, eu não vou sujar minhas mãos com isso, porque eu tenho um Deus vivo que agirá por mim e que mostrará que Ele é comigo. Então a palavra de Deus hoje para você é: o Senhor Deus está indo de encontro, o Espírito Santo de Deus está indo de encontro para com a sua vida, para que você entenda que você é especial para Deus, para que você entenda que você tem valor para Deus, para que você entenda que Ele fará coisas grandes na sua vida, para que você entenda que vale a pena ter esperança, que Jesus vem, Ele vem para nos honrar, que Jesus vem para nos levantar em meio aos molturos, que Jesus nunca se esquece de nós, que se for necessário Jesus traz do outro lado do mundo para te tirar de uma vida medíocre, que Jesus traz do outro lado do mundo para honrar a sua fé, que Jesus levanta pessoas para que as promessas dele venham a se concluir na sua vida. Talvez você esteja passando por uma adversidade, como eu falei no início do vídeo. Talvez você esteja passando por um grande problema, pois você, às vezes, é uma pessoa abastada financeiramente, com uma vida perfeita aos olhos de outras pessoas. Talvez você tenha tudo que a terra pudesse te dar. Talvez você não seja uma pessoa rica, seja até uma pessoa que tem um nível financeiro um pouco mais baixo, mas também está passando por depressão, por tristeza, por não ter conseguido chegar ao lugar que você desejava. Só que eu quero te dizer algo. Quando Jesus está no plano da sua vida, o que você quer e precisa só será realizado quando Ele entra na sua história. Aí você entende. Após entregar a minha vida para Deus, ter um novo estilo de vida, porque Jesus, irmãos, irmã, é estilo de vida. Jesus não é religiosidade, Ele é um estilo de vida. Jesus, Ele arrastou multidão por isso, Ele tinha um estilo de vida, e era esse estilo de vida que Ele queria ensinar aos outros. Eu quero dizer algo de Deus para você, que o Senhor Deus irá ao seu encontro e encherá o seu coração de paz, encherá o seu coração de alegria, que as lágrimas que correm no seu rosto será colhida por um Deus vivo,
que Ele te honrará no tempo perfeito, no tempo necessário, para mostrar que é contigo e que sempre foi contigo. Ele te honrará no tempo perfeito, no tempo necessário, para que você entenda que com Jesus, obedecer é melhor do que sacrificar. Que com Jesus, a hora certa chega. E você vai entender porque você passou por grandes percalços na sua vida. Porque você passou por grandes aflições. E você vai entender, era Deus me moldando para algo que eu não tinha noção. Era Deus moldando o meu caráter, era Deus moldando a minha fé, era Deus moldando meus princípios para que eu viesse chegar a lugares na qual sem Jesus eu não chegaria. É por isso que eu entro nesse mérito. Às vezes você tem uma condição financeira muito elevada, boa demais. Você tem um grande empresário, uma grande empresária, mas você não é feliz. Talvez você tem tudo que você precisa ao seu alcance. Mas você não encontrou isso aqui, ó, a palavra de Deus, para trazer para a sua vida plenitude, paz, tranquilidade. Tranquilidade de entender que Deus está no controle de todas as coisas. Que ainda que o mal, ainda que o inimigo queira te ver caído no chão, derrotado, destruído, ainda que o inimigo queira zombar de você, ele não vai conseguir, porque a última palavra do Senhor, as promessas dele se cumprem em nossa vida. E as promessas do Senhor vai se cumprir na sua vida. E que você possa receber essa palavra como bálsamo, o bálsamo de Gileade, que veio para curar, lavar todas as suas feridas internas e as suas feridas externas. E que hoje o Senhor Deus possa te abraçar de uma forma que você nunca foi abraçado. O Espírito Santo possa te abraçar, te acalentar e trazer para a sua vida novidade. Que você possa contemplar mais a bondade de Deus, a beleza que tem o céu, a beleza que tem o mar, que você possa contemplar mais a beleza daqueles que estão ao seu lado, que você possa contemplar mais o jeito que Deus te formou, porque você é perfeito, perfeita, não tem nada de mal com você. O jeito que Deus te formou foi para um grande propósito e que você venha hoje ter a paz do Senhor Jesus no seu coração. Talvez você tenha ouvido alguma palavra que te desanimou, alguém fez algo que te entristeceu muito, mas fique em paz. Está tudo sobre o controle de Deus. Tudo que acontece no céu e na terra é controle de Deus. E quando você passa por uma adversidade, algum tipo de humilhação, algum tipo de rejeição, pode contar que é Deus te levando para lugares altos. Deus te levando para lugares grandiosos. Eu já passei por muitas aflições e lutas na minha vida, aonde eu esperava apoio, nem sempre tive. E aonde também eu não esperava apoio e tive apoio de quem eu menos esperava. Mas Deus sempre supriu e suprirá todas as minhas necessidades. E assim como Ele fez comigo, Ele fará com você também, né? Não tem arma forjada contra ti, meu irmão, minha irmã, que vai prevalecer. Tudo que é mentira, que é engano, que é escárnio, Deus tem poder para jogar por terra, jogar no chão. Porque quando Deus, Ele quer fazer algo na sua vida, não adianta o inimigo tramar para te destruir. Então que você venha receber essa palavra de Deus, né? E que essa palavra ela venha entrar no seu coração com muito poder, para que você venha ter novamente a vida, novamente o vigor, para que você venha fazer tudo de novo mais uma vez. Certo dia, quando Jesus viu as multidões se juntavam, subiu a encosta do monte, ali se assentou. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Tudo que os discípulos queriam era estar ao lado de Jesus, porque Jesus trazia paz para esses discípulos e ensinava coisas para aqueles discípulos que antes eles não tinham aprendido. Então, hoje Jesus vem ensinar algo para você com essa palavra: paz em meio à guerra, paz em meio à adversidade, paz em meio às aflições, paz em meio às lutas, paz. Quando você começar a sentir paz, em um momento que o inimigo da sua alma quer que você se sinta atribulado, atribulada, você vai ver que você vai ter uma blindagem tão forte que não terá força maligna que será capaz de te destruir. Quando você sentir paz em meio às adversidades, você será uma pessoa que em Deus será imbatível. Não adianta tramar, não adianta armar contra a sua vida,
não adianta mentir a seu respeito, não adianta tratar você com rejeição, não adianta levar para terceiros aquilo que você não é, porque o Senhor Deus te dará paz em meio à guerra, às adversidades, e Ele apresentará quem Ele é na sua vida. Ele apresentará que Ele é um Deus forte, é um Deus poderoso. E assim você terá maturidade na fé, uma maturidade cristã, para entender que as coisas de Deus vêm no tempo de Deus e que quando Deus nos levanta para um propósito, nada nem ninguém pode destruir. Fica na paz do Senhor Jesus, receba essa palavra, porque o Senhor Deus tem poder, né, para te curar e tratar todas as suas feridas.